Fala galera, tudo bem? Vamos falar um pouquinho mais de termoquímica hoje e a gente vai descrever hoje o último método para conseguir calcular a entalpia de uma reação. Então, lembrando que essa é uma termoquímica voltada para o segundo ano do ensino médio e vamos lá para a aula. Bem, a ideia aqui é o seguinte: o terceiro método que a gente vai falar é o chamado método através das energias de ligação ou através das entalpias de ligação. Então, a gente vai imaginar o seguinte. Imagina que a ideia é produzir a molécula de água e aqui você tem os dois reagentes. Então você tem hidrogênio gasoso e oxigênio gasoso. E você vai colocar esses dois componentes dentro de um recipiente e a ideia é que eles reajam e virem a molécula de água. Macroscopicamente é o que a gente consegue acompanhar. Agora, microscopicamente, o que acontece? Essa molécula, ou essas moléculas de gás hidrogênio e essas moléculas de gás oxigênio, elas precisam de uma certa forma colidir, e ao colidir elas precisam aí, através de todo esse movimento, absorver um pouco de energia para conseguir romper as ligações já estabelecidas e assim formar as novas ligações. Só que uma vez que essas novas ligações são formadas, essa energia que foi absorvida, parte dela é liberada para que possa ser feitas as ligações químicas novas. Então a ideia nesse processo é o seguinte: os reagentes vão precisar absorver uma parcela de energia para conseguir romper as ligações antigas e assim acontecer o processo de formar os produtos. Durante a formação dos produtos, essa energia que foi absorvida, parte pode ser liberada durante esse processo. E aqui então a gente deve entender que esse processo de absorção de energia para romper as ligações, ele é um processo endotérmico. E esse processo de liberação de energia para formar as novas ligações é um processo exotérmico. Então, como que nós vamos conseguir calcular o valor de uma entalpia de uma reação através dessas energias de ligação? A gente vai fazer um balanço. Vamos ver como é que está esse equilíbrio de energia, o quanto foi absorvido e o quanto foi liberado, fazer a diferença e assim nós vamos ter uma noção do valor aí, um possível valor para uma reação, de uma entalpia de reação, tudo bem? E a ideia é que durante esse balanço, quando estivermos analisando qual parte absorveu mais ou qual parte liberou mais, a gente vai conseguir para determinar se essa reação ela foi exotérmica ou se ela foi endotérmica. Então, se houve uma absorção de energia muito grande quando comparado com uma liberação de energia, a gente pode dizer que essa reação ela é endotérmica. Agora, se a liberação de energia foi maior do que o quanto absorveu, podemos dizer que essa reação ela é exotérmica. Então, através desse raciocínio que nós vamos conseguir, por exemplo, encontrar a variação de entalpia para uma reação. Entendendo? Entendido? Partindo da ideia que há necessidade de absorver energia e de liberar energia tanto para romper ligações antigas quanto para formar novas ligações. O balanço energético desses dois processos é a variação de entalpia da reação como um todo. Tudo bem? Vamos fazer mais alguns exemplos? Como é um método teórico e matemático, a ideia do conceitual, de uma certa forma, aqui para vocês, ela é simples, só que vamos trabalhar um pouquinho com a matemática, entender mais ou menos essa ideia, como define quem é endotérmico, quem é exotérmico e por aí vai. Tudo bem? Então vamos lá. Bom, antes de chegar no método em si, aqui nós temos alguns valores de energias de ligação, de entalpias de ligação, dados em kJ por mol, que já foram pré-determinados e tabelados. Então, nós usaremos esses valores para conseguir, por exemplo, encontrar a reação como um todo. Tá? Então, aqui nós temos... Vou pegar só uma caneta. Nós temos alguns valores de energia de ligação. Então, a energia de ligação hidrogênio entre hidrogênio tem uma ordem aí de 436 kJ por mol. Agora, a energia nitrogênio, por ser uma ligação tripla, tem uma entalpia de energia aí, de aproximadamente 944 kJ por mol.
Então nós vamos ter essas variações aí de energia, dependendo se ela for simples, se ela for dupla, por exemplo, e também dependendo de quais átomos estão ligados, tudo bem? Então há necessidade da utilização da tabela, né? Você não precisa decorar nada disso, a ideia é que você use essa tabela ou tabelas como essa como instrumentos para conseguir resolver esses exercícios. Bom, vamos lá para um exemplo agora de fato. Aqui então é um exemplo que está aí na apostila de vocês e ele diz basicamente o seguinte: usando os valores de entalpia de ligação, encontre os valores de entalpia para a reação, os valores de variação de entalpia para essa reação, para as seguintes reações, né? Então nós temos 3 reações descritas aí. A primeira reação é a reação de decomposição do HF. Então nós temos 2 mols de HF que vão se decompor em 1 mol de hidrogênio e 1 mol de gás flúor, né? Gás hidrogênio e gás flúor. Bem, vamos lá tentar encontrar. Bom, primeiro o que nós precisamos ter como um suporte? A tabela. Então faz a necessidade de ter a tabela como um suporte, tá? Para a gente encontrar esses valores aí de entalpia de ligação e também conseguir utilizá-los, esses valores, né? Perdão, faz a necessidade de utilizar a tabela para conseguirmos encontrar os valores da entalpia de reação. Bem, então aqui a gente tem que proceder o seguinte: a HF, a molécula de HF, ela é assim, né? H conectado F. Então eu tenho uma ligação HF. Uma ligação HF vale 565 cada mol. Como eu tenho 2 mols aqui, eu vou ter que multiplicar isso por 2. Hidrogênio aqui, ó, eu tenho H conectado em H. Então, o meu valor de energia HH para 1 mol é 436, exatamente o que eu tenho aqui. E aqui, flúor com flúor, 158. Então, a ideia aqui é só basicamente manipularmos aí e colocarmos os valores corretos. Perdão, e colocarmos nos lugares corretos esses valores aí de entalpia de ligação. Bom, seguindo o esquema, então eu vou ter 2 vezes 565, que é o valor da entalpia de ligação HF, certo? Tudo isso para os reagentes. Não colocamos uma igualdade aqui, mantemos a seta para a gente lembrar da ideia que temos que perceber essa diferença de energia entre reagentes e produtos para conseguir aí sim colocar o quanto é a variação de energia da reação como um todo, tudo bem? Então não colocamos igualdade, mantemos a seta para representar reagentes e produtos, tá? Resolvendo esses valores agora, resolvendo a multiplicação aqui para os reagentes e o somatório aqui para os produtos, nós vamos ter os valores de que então foi absorvido 1.130 kJ de energia para conseguir romper as ligações e foi liberado 594 kJ de energia para conseguir formar as ligações. Então perceba aqui que a quantidade de energia absorvida, então vou colocar aqui absorvida, ela é maior que a quantidade de energia liberada. Consegue perceber isso? Então aqui o que vai acontecer? Nós vamos para encontrar o valor numérico, certo? Para encontrarmos o valor numérico, então, da variação de entalpia, vamos fazer uma diferença. A diferença vai ser uma subtração. Então, 1.130 menos 594. Agora, para decidirmos se essa reação vai ser endotérmica ou exotérmica, a gente tem que sempre olhar esse balanço energético aqui. Então, eu absorvi mais energia do que eu liberei. Então, a reação como um todo, ela é endotérmica. Então, o seu valor numérico, que será encontrado através da subtração, receberá um sinal de positivo para indicar uma reação endotérmica, assim como é mostrado ali. Tudo bem? Então, essa reação aqui é uma reação endo, uma reação que absorve energia como um todo. Tudo bem, galera? Bem tranquilo de entender. Tudo bem?
Vamos tentar fazer um próximo exemplo aí. Vamos mudar a cor de caneta aqui, só para a gente mudar a cor das moléculas. Ó, Cl2. Então você vai ter Cl conectado em Cl. Só que perceba ali, ó, eu tenho 3 mols de Cl. Então eu vou ter que ajustar esse valor, né, da entalpia de ligação para 3 mols de Cl, porque a tabela me mostra para 1 mol só. Agora aqui, NH3, como é essa ligação? Ó, é N ligado em H, ligado em H, ligado novamente no H. Então aí eu tenho NH3. Agora cabe a você tentar perceber uma coisa. Isso aqui que eu vou circular, ó, isso aqui é uma ligação NH, certo? Quantas ligações NH eu tenho na amônia? Tenho uma, tenho duas e tenho também 3. Tudo bem? Então eu vou ter que ajustar esses valores. E como eu vou fazer isso? Vou representar aqui na equação, tá? Então vamos lá, vamos mostrar isso aqui. Ó, 3 mols de Cl2, simplesmente vou multiplicar aqui o 3 vezes 2. Agora aqui eu tenho mais ou menos que ajustar, né, tudo que foi feito. Como assim? Cada ligação NH tem um valor de 388. Só que na molécula de amônia eu tenho 3 ligações NH. Tudo bem? Só que quantos mols foram usados? 2 mols estão sendo usados na reação. Então eu vou multiplicar tudo isso aqui. Ou, de uma forma mais direta, fazer 6 vezes o valor da ligação NH. Tudo bem? Tranquilo? Então você tem que sempre ficar atento em como é a molécula para você descobrir quantas ligações essa molécula está fazendo como um todo. Beleza? Seguindo o raciocínio aqui, HCl. Então deixa eu só pegar uma cor de tinta diferente aqui. Seguindo o raciocínio, você tem HCl, então uma ligação só, direta, né, entre o H e o Cl. Só que aqui eu vou ter 6 mols, então eu tenho que levar isso em consideração. E N2, que é uma ligação tripla N com N, uma ligação tripla N com N, que tem um valor de 944. Tudo bem? Bom, resolvendo os valores agora matemáticos aqui dentro dessa expressão, nós vamos ter 3 vezes 242 é igual a 726, tudo isso aqui é igual a 2.328. Então aqui eu tenho o balanço energético dos reagentes, em consideração ao balanço energético dos produtos. Ainda continuando resolvendo a parte matemática, eu encontro isso aqui, que foram absorvidas 3.054 kJ de energia e foram liberados 3.530 kJ de energia. Ou seja, nesse nosso segundo exemplo aqui, a energia absorvida ela é menor que a energia liberada. Então, como que você vai proceder? Da mesma forma. Você vai fazer uma diferença entre os dois. Então, você vai fazer a diferença, uma subtração, né? A subtração, uma vez feita, vai me dar o valor numérico de 476 kJ. Como a energia absorvida é menor que a energia liberada, essa reação como um todo ela é exotérmica. Então, ela recebe um sinal de negativo para representar isso. Então, ela é uma reação exotérmica. Beleza? Conseguiu entender essa diferença aqui? Então, basicamente, nós vamos simplesmente respeitar a estequiometria, respeitar quem é reagente e quem é produto, substituir os valores de entalpias de ligação para correto para as moléculas, levando em consideração quantas ligações eu tenho em cada molécula, resolver a parte matemática e perceber quem absorveu, e perceber o quanto foi absorvido e o quanto foi liberado. Fazer uma diferença entre os dois e olhar o balanço energético para decidir o sinal dessa reação como um todo. Tudo bem? Vamos lá para mais um exemplo. Agora um pouquinho mais rápido. Então eu tenho CH4, então eu vou ter 4 vezes a ligação CH.
Cl2 já fizemos, então eu tenho uma vez só. CH3Cl, eu vou ter 3 vezes a ligação CH e mais uma vez a ligação CCl. Então, 3 vezes 412 mais 338. Tudo isso para o CH3Cl. O HCl nós também já conhecemos, né, e já fizemos. 431, como eu tenho 1 mol, eu vou usar ele mesmo. Resolvendo toda a parte matemática, nós temos essa diferença entre energia dos reagentes e energia dos produtos. Novamente, a energia dos produtos está superior aqui nesse caso, então a reação ela é uma reação do tipo exotérmica, que libera aí aproximadamente 165 kJ por mol. Tudo bem? Tranquilo, galera? Se vocês não entenderam, volta um pouquinho esse vídeo. Tudo bem, galera? Então, se você não entendeu, volta e vê novamente como foi feito esse primeiro passo antes de seguir aqui no vídeo, porque agora nós vamos fazer mais 2 questões e há a necessidade que você já tenha entendido o que foi dito até aqui para que você consiga desenvolver a questão aí como um todo. Tudo bem? Vamos lá então. Mais um exercício. Aqui, ele fala o seguinte: dadas as reações 1 e 2, dadas as reações, a reação 1, H2 mais Cl2 gerando 2HCl, e a reação 2, N2 mais 3H2 gerando 2NH3. Ele mostra as energias de ligação e ele pede para que você determine o ΔH, tanto da reação 1 e 2. E é nisso que a gente vai focar aqui nessa questão, porque é isso que estamos treinando, né? Vamos pegar uma caneta vermelha para resolver aqui a 1. Como a gente vai fazer? Eu vou replicar a reação para que fique mais fácil de entendermos aí o passo a passo, tá? H2, aqui Cl2, gerando aí 2HCl. Basicamente o que a gente vai fazer, galera? Substituir os valores. Então vamos lá, H2 é uma ligação HH. Então eu tenho aqui 432. Tudo bem? Mais o que, galera? Faltou a ponta da seta aqui, né? Mais Cl2. Cl2 é uma ligação ClCl. Então mais 240. Beleza, mais 240. Tudo isso, né, vai fazer um balanço energético aí com o que foi dos produtos. O dos produtos eu tenho 2 mols, então eu já vou colocar o 2 aqui, porque eu tenho que levar em consideração. E a ligação é HCl, 428. Beleza, agora o que a gente precisa fazer? Resolver isso aí. 432 mais 240, isso é igual a 672. Muito bem. Isso é o que foi absorvido. E agora? Quanto foi liberado? 2 vezes 428. Foi liberado 856 kJ. Bom, o que isso mostra pra gente? Mostra que a energia liberada é maior que a energia absorvida. Então, o meu ΔH será a diferença. Então, vou colocar aqui. O ΔH vai ser a diferença. 856 menos 672. Valor numérico, 184. Só que agora perceba a informação anterior. A energia liberada é maior que a energia absorvida. Isso significa o quê? Que essa reação ela é exotérmica. Libera-se mais energia como um todo do que se absorve nesse sistema para conseguir completar essa reação. Beleza? Vamos lá de novo? Tentar fazer o 2 agora? Tentar fazer o ΔH aí do exercício 2? Então, olha só, de novo, vamos replicar a equação, só para ficar mais fácil, a gente percebeu o balanço energético. Então, uma N2 mais 3H2, tudo isso está gerando
duas moléculas de amônia, 2NH3, certo? Então vamos lá, ó. N2. N2 é o que? É uma ligação tripla N com N, tem uma energia alta, então eu tenho 942. Muito bem, 942. Beleza. Agora, quantos mols de hidrogênio são usados? 3. Então já vou colocar ele aqui, ó. Agora, qual é a energia da ligação? HH 432. Então vamos escrever isso aqui, ó. 432. Beleza? Tudo isso, vamos ver a energia. Como a gente falou, NH3. Vamos fazer aqui em cima, ó. É o N ligado no H para um lado aí, H para baixo aqui e H para cá. Então são 3 vezes a ligação NH3. Só que eu tenho 2 mols, então eu posso colocar direto 6 vezes a ligação NH, que é 386. Resolvendo essa expressão matemática aí, nós temos, vamos manter aqui, ó, 942, certo? Vamos resolver primeiro a multiplicação ali. Mais, quanto que é 432 vezes 3? 1296. Então vamos colocar isso aqui, 1296. Já vamos fazer somatório aqui direto, ó, para a gente já ter o balanço do quanto foi, para a gente já ter o valor do quanto foi absorvido. Então 1200, aqui é um 9, tá, galera? Ficou meio feio, mas aqui é um 9. 1296, agora ficou tudo muito mais feio. Vou apagar tudo e vou escrever de novo para você que está me acompanhando até agora, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Agora 1290, agora aparece um 9. 1296, certo? Vamos lá então. 1296 mais 942. Isso dá, galera, 2238. 2238. Agora vamos fazer aqui, ó, 6 vezes 386, que é o balanço energético dos produtos. Tudo isso deu 2316. Agora vamos lá, ó. Então vamos colocar aqui 2316, certo? Então eu tenho para os reagentes que foi absorvido 2238. Então vamos colocar o ΔH aqui do lado, ó. ΔH dessa reação. Então foi absorvido 2238. Vou fazer uma diferença com 2316. Isso vai dar um valor numérico de 78 kJ. Beleza. Agora, esse valor ele é positivo ou negativo? Perceba novamente que o valor energético aqui dos produtos é maior, então essa é uma reação exotérmica, tem um sinal negativo. Tudo bem, galera? Tranquilo? Conseguiu entender isso aí? Um exercício bem tranquilo para que a gente consiga exemplificar tudo que foi dito no slide anterior. Se você não entendeu, volta e veja o passo a passo novamente. Você pode estar tendo complicações na parte matemática, então calibre a sua matemática. Use uma calculadora agora durante o vídeo, durante a aula, mas na hora de fazer o exercício, tente fazer tudo à mão, para que você vá treinando cada vez mais os seus conhecimentos. Tá? Vamos lá para o último exercício, então. Para o último. Ó, ele fala assim: os clorofluorcarbonos, CFCs, são usados extensivamente em aerosóis, ar-condicionados, refrigeradores e solventes de limpeza. Os dois principais tipos dos CFCs são o triclorofluorcarbono, CFCl3 ou CF11, e o difluormetano, CF2Cl2 ou CFC12. Aí ele fala assim:
O triclorofluorcarbono é usado em aerosóis, enquanto o dicloro-difluormetano é tipicamente usado em refrigeradores. Ponto. Determine o ΔH para a reação de formação do CF2Cl2. Ele já deu a equação balanceada e deu ali embaixo os valores de energia. Basicamente o que a gente vai fazer é substituir. Então eu tenho ali, ó, para os reagentes CH4, 4 vezes a ligação CH, que é 413. 2Cl2, 2 vezes a ligação ClCl, 2 vezes 239. E 2 vezes F2, 2 vezes a ligação FF, que é 154. Então vou ter 2 vezes 154. Para os produtos eu tenho 2 ligações CF mais 2 ligações, certo? Ali do tipo CCl. Aqui, galera, é um parênteses, me perdoe aqui com esse zero, é um parênteses, certo? Mais 2 vezes a ligação HF mais 2 vezes a ligação HCl. HF, HCl. Resolvendo os valores matemáticos aí, nós vamos ter para os reagentes, resolvendo as multiplicações aqui, para os produtos, resolvendo as multiplicações ali. Um contexto geral, nós vamos ter que foi absorvido 2.438 kJ de energia e foram liberados 3.632 kJ de energia. Ou seja, né, um é reagente, o outro é produto. A energia absorvida é menor que a energia liberada. Assim, a diferença é o ΔH da reação, só que negativo. Por quê? Porque eu liberei mais energia do que eu absorvi. Novamente, uma reação exotérmica. Beleza, galera? Tranquilinho? Bom, por hoje é só. Se você não conseguiu entender, volte, veja os vídeos mais uma vez, tudo bem? E lembre aí de entrar no canal e rever os vídeos dos métodos anteriores para que você consiga fazer tudo aquilo que vai ser pedido aqui para frente. Obrigado, até a próxima. E por hoje é só, pessoal.